Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar o andamento da carteira pública aqui do canal. Hoje é dia 16 de dezembro, o ano já está quase acabando e o que essa carteira entregou de retorno para mim como investidor de longo prazo? Será que foi um bom negócio ter pegado parte do meu capital e alocado nessas empresas? Bom, vou fazer um resumo geral aqui da carteira para vocês. Vou aproveitar para destacar um erro muito comum que os investidores iniciantes quase sempre cometem na inversão do ciclo de mercado, que provavelmente é o momento em que nós estamos vivendo agora, né, pessoal? O início de um ciclo de alta. A gente sabe que as ações já subiram bastante esse ano, entretanto, se você considerar a perspectiva de corte de mais 2 pontos percentuais na Selic, a gente ainda tem muita valorização a ser destravada aqui dos ativos de renda variável. E tudo isso vai ficar muito claro para você nesse vídeo. Lembrando que nada do que eu disser aqui é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, a minha intenção é trazer conteúdo relevante para auxiliar a sua análise. E se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando aí o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade e também compartilhar esse vídeo em outras plataformas que você me ajuda demais. Bom, inicialmente, como vocês podem perceber, os maiores aportes realizados aqui na nossa carteira pública do canal foram entre janeiro de 2023 e agosto de 2023. E acontece o seguinte, pessoal, bem nessa fase aqui, foi justamente o momento no qual as ações estavam bem desvalorizadas, né? Então, entre meados de 2022 e início de 2023, nós tínhamos diversas promoções se tratando aqui de renda variável. Lembrando que nesse período de maiores descontos em bolsa de valores foi justamente o período no qual a maioria dos investidores estava majoritariamente alocado em renda fixa, né? Então você pegava o mercado como um todo, falando sempre de risco político, risco econômico e estimulando vocês a investirem numa renda fixa pré-fixada, que também vai trazer segurança para sua carteira, vai trazer uma boa rentabilidade, mas percebam como não existe almoço grátis. Então abrir mão aqui da segurança de uma renda fixa pré-fixada que poderia entregar um bom retorno para mim a longo prazo, para alocar o meu capital justamente aqui na renda variável, tomando um pouco mais de risco, trabalhando um pouco mais na margem da incerteza, mas utilizando a teoria de grandes investidores do Value Investing, como Benjamin Graham. Você deve buscar maior exposição em renda variável justamente em momentos no qual o mercado vem penalizando essa classe de ativos. Então perceba vocês como em janeiro de 2023 o mercado queria quase como um todo estar exposto a uma renda fixa perene, sólida, com previsibilidade a longo prazo. Então, se você investe para o curto e para o médio prazo, o melhor que você faz é ficar alocado justamente numa renda fixa, de preferência pós-fixada, com pouca volatilidade. Mas se você gosta de investir a longo prazo e que tem um retorno muito acima da média, o ideal é você fazer um stock picking, uma boa seleção de ações e reforçando a posição nas quedas e sendo remunerado em várias frentes. Pessoal, e nesse contexto, sabendo que não existe almoço grátis, eu abri mão aqui de uma renda fixa pré-fixada que poderia me entregar também um retorno aí acima da média, com maior segurança e previsibilidade, para alocar o meu capital em ações, né, em ativos um pouco mais arriscados, mas fiz uma pré-seleção muito boa de ações, olhando principalmente para empresas com diferenciais qualitativos, porque eu quero carregar isso aqui ao longo de décadas, né? Quando a gente fala de um horizonte de tempo de longuíssimo prazo, dificilmente outro ativo vai entregar uma rentabilidade tão boa quanto as ações de boas empresas, né? Percebam vocês, pessoal, que durante os ciclos de mercado, o preço de uma ação oscila bastante, né? Então a gente tem aqui a cotação nominal da Itaúsa, que chegou a ser negociada por R$ 6,00 em 2009, chegou a ser negociada por R$ 5,50 em 2016, bem no ápice da crise política e econômica, mas também é uma ação que já foi negociada por R$ 11,18. Então, se é para eu me expor a esse ativo, se é para comprar participação patrimonial dentro dessa empresa, eu quero pagar o mais barato possível, né? Justamente para eu ter um yield on cost mais atrativo, quando a empresa bonificar, eu ter uma bonificação relevante de ações e ser remunerado em várias frentes. Porém, isso só acontece quando você abre mão de uma renda fixa atrativa, porque uma renda fixa de 14% ao ano é sim uma taxa de retorno interessante. Porém, como eu falei com vocês, olhando para o longuíssimo prazo, é melhor estar alocado na renda variável. Galera, e justamente nessa fase eu consegui fazer excelentes negócios. Comprei 1.500 ações do Bradesco com preço médio aqui de R$ 12,24. O banco já entregou um dividendo de R$ 913, já anunciou mais um dividendo agora para o início de 2024. Compramos também 1.800 ações da Itaúsa com preço médio de R$ 7,70. Esse valor aqui está ajustado pela bonificação recente que nós recebemos.
Já recebemos aqui R$ 630 dessa ação. Pessoal, olha só que coisa interessante, a Itaúsa já está entregando um retorno para a carteira de 41%, isso aqui com menos de um ano de investimento. Além disso, a gente tem outras empresas também trazendo uma rentabilidade interessante, como é o caso do Banco do Brasil com um retorno de 49%, o BR Partners, quando a gente alia aqui os dividendos pagos que foram muito bons, a gente conseguiu um retorno aqui de quase 20%, e a Celesc também, que é uma empresa do setor elétrico praticamente esquecida pela maioria dos investidores, entregou um retorno aqui de 20%. E essas ações vão ficar nesse portfólio ao longo de muito tempo, porque a gente está olhando para isso aqui, pessoal, geração de renda a longo prazo. É claro que se tratando de ações, essa renda ela oscila um pouco mais, né? A previsibilidade é menor. Porém, essas ações elas vão entregar crescimento dos seus lucros. Lembrem-se que as ações, diferente dos fundos imobiliários, elas repassam uma pequena parte do seu lucro para os acionistas e a outra parte elas pegam para reinvestir nos seus próprios projetos. E se a empresa faz uma alocação de recursos eficientes, se ela tem uma disciplina de capital interessante para o longo prazo, isso pode se traduzir em dividendos crescentes. É por isso que a nossa carteira está mais voltada para o investimento em ações. Pessoal, agora é importante destacar que a nossa carteira abrange não só empresas exclusivamente de dividendos. Algumas ações aqui são ações de crescimento. Eu gosto de mesclar esses dois tipos de ações. Quando a gente olha para crescimento patrimonial a longo prazo, essas ações podem puxar a rentabilidade da carteira para cima. Pessoal, lembrando que para abrir mão do dividendo, a ação tem que realmente entregar um bom potencial de crescimento a longo prazo. Esse é o caso aqui da BR Partners, da Blau e talvez da CBA também, tá? Então a CBAV3 ela vem passando por um momento de dificuldade, mas que não justifica a ação ser negociada pela metade do seu valor patrimonial, né? Uma empresa totalmente integrada, ela vem sofrendo os impactos do ciclo de mercado do alumínio e, na minha opinião, é um ativo que ainda pode destravar muito valor aqui para a nossa carteira. Por isso que vocês estão vendo uma pequena participação da CBA aqui. As maiores posições estão aqui com o Banco Bradesco, que a gente comprou bem no olho da tempestade. Tem aqui a Klabin, que fizemos um excelente negócio, uma empresa que atua no ramo de papel, celulose, embalagens. A empresa está crescendo bastante a sua capacidade produtiva. Nós temos a Itaúsa, que é o melhor banco da América Latina. A empresa tem pagado bons dividendos, tem bonificado também. Gosto muito dessa ação. Temos aqui a Blau, que é a ação que está puxando a rentabilidade da nossa carteira para baixo, mas sigo bastante confiante na gestão do Marcelo Ram. Eu acredito que a Blau seja uma ação que ainda vai sofrer no curto prazo, no quarto trimestre de 2023. As margens ainda devem estar deterioradas, porém, acredito que ao final de 2024, essa empresa vai surpreender muitos investidores. A empresa tem planos de crescimento muito ambiciosos, tem crescido também no exterior, processo produtivo que abrange captação de plasma nos Estados Unidos, medicamentos de alta complexidade, então aqui é uma aposta de longuíssimo prazo aqui da carteira, tá, galera? Temos a Celesc, que talvez seja a empresa do setor elétrico mais descontada, uma empresa que está com baixa alavancagem, boas perspectivas de pagamento de dividendos. Temos aqui uma das minhas ações favoritas, que é o BR Partners, que é uma ação que vai entregar tanto crescimento quanto dividendos a longo prazo. Por fim, temos aqui o Banco do Brasil, que é uma ação que disparou da noite para o dia. Nós não tivemos muito tempo hábil para ir reforçando a posição nesse ativo. Porém, como é uma ação que paga bons dividendos, ela permanece na carteira, gerando aqui renda passiva para a gente. Pessoal, mas para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho há mais tempo, gostam da nossa forma de analisar ações e querem ter acesso a um conteúdo exclusivo, te convido a assinar aqui o Clube de Membros, onde você terá acesso ao mapa de valor. Todas essas ações da carteira estão aqui, com a síntese da análise, o valuation, a projeção de dividendos e o resumo do resultado do terceiro trimestre de 2023. Então aqui você terá a síntese da análise de muitos ativos que eu considero interessantes para uma carteira de investimentos de longo prazo, inclusive alguns ativos aqui que o mercado tem gostado bastante, como a CPFL Energia e também a Brasil Agro. Pessoal, agora voltando aqui para o fator dos ciclos de mercado, é importante você aproveitar essa dinâmica aqui para acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo. Eu mostrei para vocês como a cotação de um ativo é fortemente influenciada por esses ciclos de mercado, e se você aproveita a baixa do ciclo para reforçar a posição, você consegue comprar uma quantidade relevante de ações pagando muito mais barato e gerando um potencial de renda passiva maior a longo prazo. Agora entenda você uma coisa, a gente está iniciando um ciclo de alta, né? Então eu acredito que o Ibov ainda vai se valorizar muito nos próximos 2 anos, principalmente considerando o fato de que haverão cortes sucessivos na taxa Selic, então pelo menos mais 2 pontos percentuais até o final de 2024, e tudo isso deve gerar uma forte
valorização aqui dos ativos de renda variável. Porém, quando a gente pega aqui o PL histórico, exclui a Petrobras e a Vale, a gente vê que as demais ações já estão num PL de 11 vezes, pessoal. Porém, ainda existe mais espaço para a valorização. Pessoal, agora um ponto muito importante, principalmente para você que é um investidor iniciante. Quando você perceber que as ações estão ficando muito bem precificadas, com preço sobre lucro muito esticado, é a hora de você ligar o seu alerta e começar a recompor o seu caixa. Eu não acredito que esse ainda seja o momento, né? Até porque a economia começou agora a iniciar o ciclo de alta, mas em algum momento os ativos vão ficar extremamente caros. Nessa hora você para de aportar em ações, não fica procurando uma oportunidade no mercado, começa a se concentrar muito mais no seu caixa, na sua reserva de oportunidade. Os grandes investidores fazem isso. Tem uma entrevista do Luiz Barsi com o Thiago Reis, onde ele fala que destina o seu dinheiro aplicado para uma reserva de liquidez imediata, esperando a próxima oportunidade do mercado. O próprio Warren Buffett também age da mesma maneira, então ele vai contingenciando um caixa para nos momentos de queda ele ter bala na agulha para comprar barato e reforçando a posição. E você, como pequeno investidor, também pode explorar essa dinâmica dos ciclos de mercado, né? Então aproveita que os ciclos para comprar barato. É claro que esse conhecimento, pessoal, não é um conhecimento teórico. Isso você vai aprender com o tempo de mercado, na prática, passando pela ciclicidade do mercado, pela oscilação e pela volatilidade. Quanto mais tempo você tem investindo em renda variável, melhor você vai entender essa dinâmica de mercado e vai saber aproveitar cada vez melhor também esses ciclos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe aí o seu like, um comentário para a gente ganhar visibilidade e até o próximo vídeo.